Então vamos para o último da noite. Um homem de 70 anos, hipertenso, diabético, controlado, vem para atendimento médico, unidade básica de saúde, devido a uma lesão ulcerada na perna direita há 4 meses, com uma piora progressiva. Ele relata a sensação de peso e inchaço nesse membro inferior ao final do dia e tem um histórico de varizes há anos. No exame físico, ele tem uma úlcera superficial na perna direita, acima do malelo medial. As bordas são irregulares, o fundo está avermelhado com exudato seroso. Os pulsos arteriais são palpáveis e com edema significativo desse membro. Além disso, ele tem uma hiperpigmentação na pele ao redor da lesão, como se fosse uma dermatite ocre, e tem telangiectasias e varizes nessa perna. Aí a primeira pergunta: qual o diagnóstico mais provável desse paciente? E quais são os critérios clínicos que vão diferenciar essas condições e outras causas de úlcera crônica dos membros inferiores? Essa eu vou esperar que vocês respondam. A primeira pergunta: qual o diagnóstico mais provável desse paciente? Aqui, adorei, gente. Vamos lá. Tem 3 padrões de resposta aqui, que a gente já pode entrar nesses critérios que a gente usa, que a gente está discutindo desde o início. Qual o diagnóstico mais provável nesse paciente? E quais são os critérios clínicos que vão diferenciar isso de outras úlceras, né? Ele já me falou que é uma úlcera e que é um paciente que tem sintomas venosos, né? Uma úlcera há 4 meses, então ela não abriu agora. É um paciente que tem edema, que tem cansaço, que tem dermatite ocre. Então, acho que não há dúvida de que é uma úlcera venosa, né? Agora, qual que seria uma resposta esperada, dado que ele deu para a gente a cronicidade desse quadro? Úlcera venosa crônica, causada por doença venosa periférica. Eu vi alguns 2 padrões de resposta aqui. Então, o correto seria isso: úlcera venosa crônica por insuficiência venosa crônica, ficou bem completo a forma que o Elon botou. A Laís já fez até uma justificativa aqui. E os fatores que podem justificar o diagnóstico é o histórico de varizes, peso, inchaço nos membros, a dermatite ocre, telangiectasia, etc. Ele até não pede, Laís, para justificar o diagnóstico mais provável, mas a gente vê isso descrito dessa forma. Então, eu acho que até dentro do que a colega que passou agora há pouco tempo tinha falado aqui no início, é o tipo de resposta esperada. Se você consegue botar isso em poucas palavras, você pode botar. Então tá. E aí, esse paciente, então, o que clinicamente vai diferenciar essa úlcera dos outros tipos de úlcera? Quais são os outros tipos de úlcera que a gente pode ter? Ainda comeu eito? Né? Isso aí, Elon. O lugar da úlcera e bordos. Por quê? Como que seria se essa úlcera fosse uma úlcera arterial? A borda seria regular e geralmente ela está mais localizada em extremidades, onde a gente vai ter o sofrimento arterial é mais distal, né, digamos assim. Lembrar que a gente sempre está pensando na parte mais difícil daquela estrutura levar ou trazer sangue. Então, se eu tenho uma doença periférica arterial, a parte que mais vai sofrer vai ser a extremidade mais distal. Então, as úlceras e as feridas por doença arterial, elas vão surgir mais em extremidades, de mãos, de dedo do pé, enfim. Então, elas são mais extremas. A úlcera venosa, a parte mais difícil dela fazer a circulação é justamente na subida gravitacional. Por isso que esses pacientes sofrem com edema, com outras alterações. Então, ela acaba sendo mais essa característica supramaleolar, né? Então, se eu estou diferenciando a venosa da arterial, uma Também. das formas que a gente vai caracterizar e avaliar é justamente a localização e o formato da úlcera. As arteriais costumam ter um formato mais regular, uma borda mais regular, e está localizado mais em extremidade. Tem mais um tipo de úlcera, isso é seca também. Isso aí, Rodrigo. Ela geralmente é seca. Tem mais um tipo de úlcera que a gente pode considerar aqui. São também crônicas. Que outra causa de úlcera crônica vocês acham que pode ter? Venosa, arterial e... Se um paciente tem imobilização, dificuldade de movimento,
um paciente mais acamado, ele pode fazer as úlceras por pressão, que também são úlceras de características crônicas, né? Elas demoram para surgir, porque acabam tendo um componente vascular também, do ponto de vista de você manter a pressão naquele lugar e fazer um suprimento ser comprometido, mas é uma compressão tanto arterial quanto venosa. Então, ela acaba tendo uma origem mais neuropática, digamos assim, né? Você amassa ali as terminações, amassa a circulação e o paciente acaba desenvolvendo esse outro tipo de úlcera crônica. Então, são as úlceras por pressão. E aí elas vão surgir nas extremidades que tem maior pressão. Então, vai ser em cima do trocânter, em cima do trocáter, em cima do sacro, né? Então, são nessas regiões mais expostas mesmo à compressão, tá? A Priscila lembrou ali depois, botou que é a úlcera de pressão. Então, seria essa. Então, qual o diagnóstico mais provável? Concordo com vocês. Úlcera venosa crônica, doença venosa periférica. Acho que isso daqui responderia a esse diagnóstico mais provável. Os critérios clínicos que diferenciam essa condição de outras causas é justamente os achados que tem aqui, igual a Laís botou bem completo lá, edema do membro, o pulso está palpável, então não é arterial, é um cansaço que piora, né? É um edema que piora ao longo do dia, a dermatite ocre, tudo isso justifica ser doença venosa. E as outras causas de úlcera crônica seriam essas que a gente falou, tá? Arterial, que vai ter uma borda regular, que vai ser mais dolorosa, que vai ter o fundo limpo e seco, e a da úlcera de pressão, que vai estar nas extremidades, realmente de maior pressão. Acho que essa pode botar até no gabarito, Beth. O pessoal respondeu legal. Então tá, o diagnóstico mais provável, úlcera venosa crônica por insuficiência venosa crônica. E os critérios diferenciadores, aí fizeram até uma tabelinha aqui, fazendo um comparativo dessas 3 tipos de úlcera, né? Então, isso da localização que nós falamos, da forma de borda, se tem ou não dor, né? Geralmente as arteriais que vão ser mais dolorosas, dependendo do grau da depressão, não se sente dor nenhuma, até tem a ver com o mecanismo de surgimento dela, né? O que pode ter de edema associado? Então, a venosa é bem comum, na arterial não costuma ter, nem na pressão. E essas características de exudato. Então, a arterial é seca e as outras duas podem ter exudato, sim. Tá? Acho que a gente contemplou bem aqui, gente, nas respostas. Não tem muito. Alguém ficou com dúvida? Não tinha entendido o que a questão queria? Vão me mandando aí, se vocês tiverem dificuldade, igual eu falei da outra vez. É aí que a gente calibra a forma com que a gente conduz, tá? Pode falar, Laís, qual a sua dúvida? Enquanto a Laís pergunta ali, só lembrando, gente, que aqui está organizado em tabelinha, só que no gabarito, obviamente lá na prova, não dá para fazer a tabela. Então, ó, lembra, localização, a úlcera venosa vai ter acima do maléolo medial, a úlcera arterial, vocês vão fazer um textinho disso ou por tópicos, tá bom? Aqui é só para ficar mais didático para vocês, tá? A dúvida da Laís já está ali. Eu acredito que não. Eu acho que as duas coisas são complementares, assim, são. Não vou falar que é exatamente um sinônimo, né? Mas para acontecer a úlcera venosa crônica, o paciente tem que ter uma insuficiência venosa crônica. Nem toda insuficiência venosa crônica vai dar uma úlcera. Então, às vezes, o que vale ficar atento aqui é que claramente ele usa no texto, né? Que o paciente tem uma úlcera, vem por causa da úlcera, da característica da úlcera. Então, eu pensaria nisso. Tipo, é errado? Não, claramente esse paciente tem uma insuficiência venosa crônica. Mas toda insuficiência venosa crônica da úlcera, então às vezes ficaria realmente mais completo você citar que é uma úlcera venosa crônica, tipo, inverter, sabe? É uma coisa muito interpretativa, mas entendeu o que faz diferença? Se você responde insuficiência venosa crônica causando úlcera venosa crônica, parece que você está dizendo que o diagnóstico mais provável é a insuficiência.
Eu também acho que seja, mas ele trouxe aqui o problema da úlcera. Então, acho que você começar colocando úlcera venosa crônica parece mais correto nesse sentido. Melhor colocar do outro jeito. Então, uma inversão que aqui eu acho que ela faz algum sentido, sabe? A claudicação intermitente tem a ver com a úlcera arterial, isso daí, porque a claudicação ela acontece justamente por restrição desse suprimento sanguíneo. Então, o paciente ele tem como se o metabolismo muscular dele falhasse, ele vai ter mais liberação de lactato, como se ele tivesse uma cãibra associada à falta de suprimento ali daquele segmento muscular. Então, ele claudica, tem dor, espera que aquilo ali resolva e melhore um pouquinho, aí ele volta a andar. E a questão postural também muda, né? Quando é venose crônica. Eu acho que a gente vai falar disso na próxima questão, então vou esperar para falar, mas isso tem até a ver com esse mecanismo da claudicação, Felipe. Então, a claudicação ela só está presente na arterial. A venosa não tem história de claudicação. A venosa vai ter mais história de peso nas pernas mesmo, tá? Desconforto, que piora ao final do dia, etc e tal. Então, a segunda questão ele vai perguntar quais exames complementares são indicados para confirmar o diagnóstico e excluir outras etiologias. Justifique a importância de cada um. Qual que é o primeiro exame para eu ver se tem alteração vascular? Bastante disponível. Ultrassonografia com Doppler, perfeito. Como que você explica isso? Lembra que você tem que justificar. É como se o enunciado já meio que falasse por si só, né? Eu vou pedir um ecodoppler de membros inferiores para avaliar como é que está a condição venosa, arterial, avaliar o fluxo, né, desses vasos, justamente para identificar se pode ter algum outro fator associado, se pode ter um trombo, se tem alguma insuficiência já dessa circulação. Então, pensando no Doppler como um dos principais exames complementares, eu tentaria justificar nesse sentido. Que vai avaliar a presença de varizes, artérias, com o diagnóstico correto, se tem comunicante, se tem uma insuficiência safena, se tem até algum trombo associado, né? Se tem alguma outra complicação. E qual algum outro exame alguém pensaria? Exame complementar? Laís, arrasou na resposta. Eu estava esperando um pouquinho ver se alguém ia responder isso daqui. Sim, é legal você pensar, e isso é a cara do INEP, porque ele fala de exame complementar, e aqui ele inclui uma coisa que, na verdade, é essencialmente um exame que você faz físico, né? Você vai tentar criar, ver esse índice tibial braquial, que é quando você avalia a pressão da, da tíbia, né? Então, a pressão aí nos membros inferiores, compara com a pressão nos membros superiores e tenta dividir uma pela outra. E aí, de acordo com o resultado que você tem dessa relação entre essas duas pressões, você consegue classificar ou assim, ou você consegue atribuir a causa daquela alteração de pressão a uma doença arterial obstrutiva ou não, né? Todo mundo sabe o que é o índice tibial braquial? A ideia é isso, é justamente diferenciar em doença aorta, de artéria ou de veia, tá? Então, seriam essas duas coisas. Eu não, a gente até poderia complementar com hemograma, glicemia, mas eu acho que a ideia aqui não é você fazer um diagnóstico completo desse paciente do porquê que ele tem insuficiência. Geralmente, esses pacientes podem ter outros fatores para doença periférica, pode ser tabagista, pode ser diabético, pode ter placa de ateroma. Então, realmente são pacientes geralmente muito complexos em questão de problema. Então, sempre vai caber dentro dos exames complementares você colocar hemograma, bioquímica básica, tentar entender coisas nesse sentido, ver como que é a glicemia. Mas acho que fundamentalmente são o ecodoppler e o índice tibial femoral, tibial braquial, tá? E aí eu queria falar um pouquinho, botar ali no gabarito, para ver se a gente tem mais alguma coisa para discutir. Mas ele mede a relação entre a pressão arterial
braquial do membro superior comparado com a inferior. Você vai botar uma sobre a outra, e isso vai criar um índice, né? Então, quando você faz isso, você vai pegar esses dois valores de pressão e fazendo essa relação da maior pressão tibial com a menor pressão arterial, você vai ter um índice que geralmente fica como normal quando ele está entre 0,9 e 1,3. Quando esse índice dá muito baixo, ou seja, você vê que os números estão muito próximos de si, por isso que o índice está muito baixo, você vai ter uma sugestão de que esse paciente tem uma doença arterial, tá? Quando ele é venoso, é mais comum que você veja alteração só mais nos membros inferiores, então você pode ter valores mais altos do índice. Quem são os pacientes de alto risco? Aqueles que a gente estava citando, né? Que é o diabético, tabagista e tudo mais. Então, para você calcular o índice, é isso, você mede a pressão arterial sistólica nas duas artérias do tornozelo, né? Então, nas duas tibiais. Mede a sistólica nas braquiais e divide a maior do tornozelo pela maior do braço. E aí você tem esse índice. Se ele for baixo, sugere doença arterial. Se ele for acima de 1,3, vão ter outros diagnósticos prováveis. Tá bom? Ficou com alguma dúvida? Entendeu, Neilton, como que é essa relação? Alguém mais tem dúvida em relação a isso? Foi no gabarito, Beth, para eu ver se tem alguma coisa além disso daí. Tava no mudo aqui. Diferente desse que tá aqui? Ele colocou uma coisa que eu não citei, que acabou que ninguém lembrou também de falar. Ele culturaria o exudato, para ver se tem alguma infecção suspeita associada. Geralmente essas úlceras são úmidas, as venosas, né? Então, assim, se for exudato de característica normal, tipo seroso, a gente acaba não culturando de rotina, mas ele pergunta como quais são os possíveis, tudo que existe, aí entraria você falar também da cultura, mesmo que não às vezes é o mais óbvio, eu mesmo esqueci de falar aqui com vocês, tá? Mas pensar em culturais de exudato para tentar diferenciar de uma infecção secundária, que daí a gente teria que tratar com antibiótico, né? E o hemograma e glicemia também foram citados, que até alguns de vocês responderam aí também. Opa, opa. É isso? Volta para a questão? Uhum. Pode voltar. Agora na questão 3. Descreva o manejo inicial da úlcera venosa, considerando as abordagens terapêuticas locais e sistêmicas. Então, o que ele quer saber no contexto do tratamento da doença ulcerosa crônica venosa, né? Ele não falou em relação a esse caso. E aí, como que a gente cuida dessas feridas? Limpeza da úlcera, cuidados locais, igual a gente tem falado aqui desde o início. Primeiro, explicar para o paciente, né, por que ele tem que tomar cuidado, por que ele tem que deixar um curativo, por que ele tem que cobrir. Às vezes ele é diabético, tem uma neuropatia diabética, não vai sentir dor mesmo, não vai sentir esbarrar, então isso daí tem que estar coberto e cuidado. Se é uma ferida seca, sendo uma ferida arterial, eu tenho que tentar indicar alguma cobertura também para aquela ferida, tá? Então a gente pode pensar nos alginatos, nas placas que deixam aquilo um pouco mais protegido, tá? E uma coisa que é fundamental, que a gente até lembrou disso nos exames complementares, é que no manejo local e sistêmico a gente tem que pensar no controle do que pode dificultar ainda mais essa cicatrização. Então, controle de glicemia, controle de fatores que piorem a parte de fator de risco para aterosclerose, de hipertensão arterial. Então, a limpeza da úlcera, curativos úmidos, bem isso aí, Neilton. Sapatos que podem proteger o paciente também, exatamente. Sapatos que podem podem cuidar daquela região. E medicações que melhorem os sintomas desse paciente. O paciente aqui do caso, ele tem os sintomas clássicos. Sensação de peso, que piora ao longo do dia. Então, geralmente, esses flebotônicos, tipo de osmina, eles realmente têm uma ação bem legal. Melhora bastante a sensação de peso nas pernas desses pacientes. E a gente também pode incluir até eu acho que vai entrar mais na próxima questão. Vou falar o que eu ia falar, não. Tem mais uma aí.
Então, de abordagem terapêutica local e sistêmica, eu acho que a gente até citou bem. Então, descreva o manejo, lembrar que não é só para citar. Então, acho que é isso. Vai falar que vai fazer a limpeza da úlcera, vou manter a região limpa, buscando evitar a contaminação secundária, extensão de ferida, tá? Lembrando que o comando é descreva. E aí outra coisa que a gente botou, compressão elástica, uso de meias elásticas, tentando tentar melhorar essa circulação local, podem ser meias de média compressão ou não, coberturas úmidas para o curativo não ficar seco, usando placas de alginato ou algum outro umectante, para tentar prevenir que a ferida piore, fique seca, grude no curativo, enfim, o descrever automaticamente ele vem junto com uma justificativa, né? O que mais que nós falamos aqui? Pomada com antibiótico, Jander, só se tiver alteração infecciosa, senão a gente não vai usar pomada com antibiótico para todo mundo, tá? Uso de flebotônicos como diosmin, esperidina, pensando em incrementar essa circulação periférica. Acho que nós falamos tudo, gente. Acho que a gente pode ver lá no gabarito, No Beth. gabarito. Acho que é na próxima. Isso. Manejo inicial, terapia compressiva, meio de compressão para reduzir edema e melhorar retorno, curativo úmido e absorvente, tipo hidrocoloide, alginato, vai evitar infecção secundária e favorecer a cicatrização, controle da hipertensão venosa. Aí fala de elevação dos membros por 30 minutos 3 vezes ao dia. A gente acabou não lembrando de falar isso. E a terapia farmacológica, que são os flebotônicos que nós falamos, tá? E aí na 4 ele já fala direto de como que a gente vai orientar o paciente, eu acho. Acho que pode voltar na questão, Beth. Falamos todos aqui, esquecemos só do posicionamento. Então, que orientações devem ser fornecidas ao paciente para prevenir a recidiva dessa condição. Explique a relevância de cada uma. Eu acho que até ela puxa um pouco algumas coisas que a gente falou ali na primeira. Então, essas orientações de controle dos fatores de risco, de posicionamento, de usar a meia, de botar a perna para cima, no caso da arterial, botar a perna para baixo, melhora a circulação. Acho que a gente entendeu o uso de compressão elástica. Alguém pensa em alguma outra coisa de orientação que tem que dar para o paciente? Aquele negócio de deixar coberto para evitar pousar mosca, essas coisas são orientações super válidas, tá, gente, para todos esses pacientes. Então, acho que é um modelo que pode ser usado também com os cuidados locais, higienizar as mãos para mexer na ferida, pensando em cuidados realmente nessa região. Colocamos no gabarito? Eu também estimularia, às vezes, saber como que só antes de você botar, como que é o padrão desse paciente, o quanto ele entende de quais são os fatores de risco que ele tem. Então, acho que aquele negócio de orientar quanto a movimentação e repouso, porque às vezes você estimular, você quer fazer um estímulo para a circulação, falando que o paciente muito parado tem que se movimentar. Mas ao mesmo tempo, se ele ficar em pé demais, ele pode piorar muito esse edema, esse retorno venoso. Então, acho que entender o contexto daquele paciente, aquele em especial que a gente está atendendo, e tentar adaptar essas orientações também para cada um deles, tá? Alguém quer sugerir mais alguma coisa? Acho que não surgiu. Tem uma nova aqui no chat. Deixa eu ver. Atividade física e fortalecimento muscular, com intervalo de repouso para também você não piorar. É exatamente isso que a gente estava falando agora. Elevação dos membros. Acho que pode botar, né, no gabarito. Então tá. Uso contínuo das meias para reduzir o risco de recorrência, melhorar sintomas de insuficiência venosa, controle dos fatores de risco, diabetes, é hipertenso, é tabagista, né? Tudo isso vai acelerar a cicatrização. Aí eu acho que aqui não falou, mas vale a gente falar da alimentação também, né? Então, alimentação, os pacientes, poxa, alimentação ruim, rica em carboidrato, pobre em proteína e fibra, ele também vai ter uma dificuldade cicatricial. Então, uma coisa que eu acrescentaria até como orientações para esse paciente.
que é a melhora de hábitos de vida, né? Vem junto com a atividade física regular. Então, as caminhadas estimulam a bomba da panturrilha e reduzem a congestão venosa, sempre exercícios de flex-extensão desse tornozelo, e evitar períodos prolongados em pé ou sentado, movimentos regulares para evitar estados venosos. Então, é exatamente isso, fazer exercício, mas ter momentos de repouso, elevar o membro, alimentação regular, melhorar os hábitos de vida. Parece muito com o que a gente põe no anterior, né? A gente só direciona isso para o paciente. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Como é que ficou aí de hoje? Alguém ainda tem dúvida em relação a esse casinho? Quero saber de vocês agora. Tranquilo aqui, pessoal? Então, acho que é importante a dica da interpretação ali da questão que a gente comentou, né? Eu acho que a Janina deu essa dica bem bacana da gente numerar, né? Eu acho que é uma dica importante para vocês e se atentar ao comando realmente, né? Do que a gente está pedindo, do justificado, de escrever, tá bom? Ficou alguma outra dúvida, pessoal? Aproveitar que a Mônica está por aqui. É isso. Então, vamos finalizando. Gente, estou lembrando.